Muito boa noite, mais uma vez estamos aqui com o programa Em Ação. Esse espaço de reflexão, de pensamento, de conversa, mas conversa sobre temas importantes para a nossa sociedade. Hoje nós estamos aqui com dois convidados que para mim são pessoas especiais, são amigos de caminhada, de trajetória. Primeiro, o Padre Marcelo, nosso pároco da Igreja Matriz, esse padre que é, na minha opinião, hoje um dos expoentes, não sem fazer comparação, mas na linha de trabalho dele, na linha de reflexão, de pensamento, um padre oriundo dos movimentos de igreja aqui de Araraquara, que fez opção pelo sacerdócio e hoje é motivo de muito orgulho para nós. E outro, um amigo de longa data, Ulisses, hoje diácono permanente da Igreja Católica, mas Ulisses que é histórico aí também, não que ele tenha tanta idade assim, mas é que é um batalhador pela construção dos movimentos sociais da Igreja. Eles estão aqui, a nosso convite, para fazer aqui uma reflexão sobre a fé com ação. O nosso programa trata da questão da ação, daquilo que a gente tem feito para a construção de uma sociedade mais justa, Então, hoje tem um desafio na igreja, eu sei que o Ulisses tem liderado esse processo, que é a construção da pastoral da fé e política, portanto, a fé vocacionada a ser um instrumento de transformação. Mas eu quero iniciar aqui o nosso bate-papo pedindo para o Padre Marcelo fazer essa reflexão. É tão antigo esse debate da importância do leigo estar inserido, estar engajado, do leigo estar vivenciando a sua fé como uma ação transformadora. A igreja tem conseguido alcançar seus objetivos, Marcelo? Nós temos conseguido fazer com que os leigos de fato sejam o sal da terra e a luz do mundo? Boa noite, Edinho. É uma alegria também poder estar aqui neste programa. E essa pergunta, penso que, sobretudo neste ano, com o motu próprio do Papa Bento XVI, nos recordando do Concílio Vaticano II, pelos seus 50 anos de convocação por João XXIII, nos faz pensar um pouco nesta realidade. A Igreja, até o Vaticano II, sempre foi vista e tida como uma igreja piramidal, onde a dimensão hierárquica era muito bem definida e a sua definição era sempre em escala de importância. Então, existia o Papa, existia o Colégio Episcopal com os cardeais bispos, os padres e os padres. O povo era um detalhe. Com o advento do Concílio Vaticano II, que iniciaremos a comemoração de seus 50 anos agora em outubro. O que acontece? A igreja muda a sua forma de ver, de pensar, o seu modus vivendo, a sua praxis é transformada. E de uma realidade piramidal, passamos a uma realidade circular, onde, de fato, a hierarquia não perdeu o seu papel, não perdeu a sua importância. Mas todos passaram a ter uma importância no contexto de construção do reino de Deus, portanto, construção da sociedade, porque o reino não acontece no eterno, no além, mas o reino acontece na sociedade, onde os homens, as mulheres, onde a pessoa humana se encontra. Daí, então, a sua pergunta, ela ser, de fato, uma pergunta importante. É possível? Não é impossível, é necessário. Para que a gente realmente conheça o rosto de Cristo hoje, é importante que cada um saiba qual é o seu papel. Qual é o seu papel no contexto histórico de construção da sociedade, e assim nós fazemos acontecer o reino de Deus, fazemos acontecer o mundo, fazemos acontecer a vontade de Deus. Se todos compreendêssemos que não há mais uma valoração daquilo que eu represento, mas há um grande valor naquilo que sou,
homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, instrumento importantíssimo nas mãos de Deus, todos faremos aquilo que nos compete no lugar em que nos encontramos e faremos que o reino não seja um sonho ideal para o eterno, mas seja um kairós, né? Seja uma realidade de agora, onde as lutas, as construções, as transformações acontecem em vista de uma configuração à vontade de Deus, que é a justiça, a verdade e o amor entre todos os homens e mulheres, que é o que nós esperamos encontrar em plenitude um dia nos céus. Ulisses, primeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Como que está a organização da Pastoral da Fé e Política? Boa noite a todos, boa noite ao Edinho. Fico muito honrado de participar dessa ação. A Pastoral do Mundo da Política, hoje, ela está criando forma, vamos dizer assim, né? Ou seja, existe uma dificuldade muito grande no ponto de vista da conscientização, né? Mas ela está acontecendo. Participamos do Grito dos Excluídos, falando sobre a miséria também. Participamos com várias outras denominações religiosas. Existe um interesse por parte da juventude em participar, eu tenho sentido isso. E vejo que a Pastoral do Mundo da Política, ela está criando essa forma, mas ela precisa ainda de um apoio mais concreto da igreja, né? Nós temos, hoje, a nossa igreja, ela tem uma preocupação muito grande com a juventude, até tem um documento 85 que trabalha essa questão, e existe uma preocupação não de trazer somente o jovem para a igreja, né? Mas para transformar esses jovens num agente transformador da sociedade, né? E aí a Pastoral do Mundo da Política, ela está atuando muito fortemente. Já estamos com um projeto para o dia 29 de abril, um encontro de formação fé política, né? E eu estive em Gavião Peixoto, estive também em Tabatinga e senti a necessidade dos jovens em participar, né? Então, eu vejo que a Pastoral do Mundo da Política, ela está criando esse corpo, né? E eu acho que a resposta concreta vai ser nesse encontro que nós vamos realizar no dia 29 de abril. Então, formar o jovem através do Evangelho e mostrar para o jovem que o Evangelho está engajado na política. Jesus, um ser político, anunciou que o reino dos céus se constrói aqui e agora. No tempo de Jesus, ele denunciou o sistema que explorava o povo através da fé, né? E controlava o povo através da fé. Ele mostrou que é necessário transformar esse sistema. Então, o objetivo nosso, através desse encontro, baseando-se no Evangelho, ter esse compromisso, uma fé ligada com a ação política enquanto formação e enquanto cidadão, né? Essa é a nossa preocupação e essa é a meta. Padre Marcelo, tá difícil nós conseguirmos que os jovens que hoje estão na igreja, que eles tenham compromissos com a vivência do Evangelho, com a ação mais transformadora? Eu penso que, olhando numa dimensão bastante ampla, hoje, de fato, nós precisamos trabalhar melhor a dimensão do compromisso de fé da nossa juventude. Infelizmente, nós vivemos num contexto de uma sociedade onde, muitas vezes, o consumo
é a grande meta de todos. E muitas vezes também a vida de fé acaba sendo uma vida de consumo. Né? Os anos 70, 80 foram auges de despertar na juventude um compromisso acentuado de transformação social. Hoje, o sistema acaba tornando um pouco dificultoso esta nova mentalidade. Mas não quer dizer que não exista. Os movimentos hoje na igreja, sobretudo de linhas mais pentecostais, eles não dão tanta ênfase a isto. Porém, cabe a nós, que somos líderes, que devemos ser alguém que ajuda a pensar e a reconhecer Jesus, de fazer despertar, de recordar a importância de tudo isso. Até porque, o que é a política? Política é a arte da administração da cidade, da polis. E nós todos vivemos em sociedade, nós todos vivemos na cidade, de forma geral, né, bem ampla. Portanto, nós temos que estar comprometidos, nós não podemos olhar mais o nosso mundinho, a nossa realidade. Nós temos que compreender que se existem problemas, se existem dificuldades, se existem dramas hoje no mundo, existem soluções. Que somente a unidade, somente a solidariedade, somente o compromisso verdadeiro com o Evangelho faz isto ser resolvido. Mas como? No envolvimento transformador da sociedade, que os nossos jovens devem compreender. Não podemos pensar que a fé é um encontro intimista com Deus, simplesmente uma piedade. Ela passa por um encontro íntimo, pessoal, bastante verdadeiro com Jesus. Mas aquela passagem do texto bíblico de Jesus no Monte Tabor. Quando Pedro, Tiago e João, sobretudo Pedro, diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Porque é muito bom estar aqui. Jesus olha para eles e diz: companheiros, não é assim não. É muito bom estar aqui, é muito necessário estar aqui. Mas o nosso lugar é lá embaixo, porque lá nós vamos abraçar a cruz. A nossa juventude precisa compreender isto. A nossa juventude precisa abraçar esta realidade. Façamos a experiência profunda, verdadeira e sincera de Jesus, que é fundamental para qualquer coisa. A partir desta experiência, façamos a nossa experiência de cruz, que é transformar e fazer purificar a vida. E que somente é possível verdadeiramente se fizer a experiência profunda de Jesus. Então, hoje existe a possibilidade? Existe, porque os nossos jovens são uma força maravilhosa. Mas precisa também de lideranças que os ajudem a descobrir esta verdade. Jesus, o grande líder, ajudou os seus apóstolos e, consequentemente, constituiu uma igreja transformadora. Nós somos aqueles que acreditamos e vivemos com Jesus. Portanto, devemos também fazer acontecer aquilo que ele sonhou. Nós fomos às ruas perguntar como que as pessoas concretizam a sua fé. Vamos dar uma olhada no VT para a gente ver a concepção, a leitura que as pessoas têm de vivência da fé. O Brasil é um país que apresenta diversas religiões, mas uma coisa que está presente na vida dos brasileiros é a fé. Nós estamos nas ruas para saber como as pessoas trabalham sua fé no dia a dia. O que você faz para que sua fé se concretize? Para minha fé se concretizar, eu vou à missa, procuro ter uma vida cristã, ter um contato mais íntimo com as pessoas mais de perto, ter uma união mais próxima entre amigos, parentes, para que aí a fé vá aumentando cada vez mais e eu posso passar essa fé que eu tenho para outras pessoas. Aí eu procuro frequentar, né, ter uma boa frequência na igreja, bastante oração
né, participar da minha comunidade. Eu participo bastante da igreja e procuro confiar, ser firme na fé, confiar em Deus. A fé é uma coisa que a gente não concretiza ela, a gente tem ou não tem. A fé você já nasce com ela, você simplesmente coloca ela em prática. Na nossa vida diária, Deus nos mostra todos os dias a demonstração dele acreditando na nossa fé. Se não tivermos fé, não teremos vida, não teremos nada, não vamos caminhar. Com a fé que a gente cresce, que a gente vai em frente na vida, com tudo. É difícil, Padre Marcelo, viver a fé no sentido de concretizar ela numa ação com o próximo, numa ação mais coletiva? Eu penso que não. Eu penso que não, até porque São Paulo foi muito sábio quando disse, diante de algumas acomodações, mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras pela fé. Não existe esclerose entre ação transformadora e fé. Se eu acredito em Deus de verdade, eu tenho que me deixar ser revestido pelos princípios de Deus. E os princípios de Deus é sempre amor, justiça, verdade. Isso deve prevalecer na minha relação, nas minhas relações, no meu fazer cotidiano. Por isso, claro que nós sempre somos tentados a pensar em fé como algo metafísico, transcendente, algo que está além da nossa realidade vivencial, material, física, comunitária. Porém, esta fé, ela nunca conseguirá responder aos nossos verdadeiros anseios, porque nós somos cidadãos que temos que enfrentar as situações concretas da vida. Agora, quando eu compreendo a fé como o grande dom de Deus que enche a minha vida, que me torna verdadeiramente um homem, uma pessoa de verdade, eu passo a enxergar as realidades de forma diferente. Portanto, eu passo toda a minha experiência pessoal, íntima, espiritual de Deus para aquilo que eu estou fazendo. E aí eu vou compreender que o amor tem que estar na base de tudo. A verdade tem que estar na base de tudo. A justiça tem que estar na base de tudo. Isto é importante. Portanto, não é difícil viver a fé. Ela precisa ser compreendida. E não pode ser jamais compreendida como um ato isolado da vida ou como um sentimentalismo. A fé é algo concreto, real, que faz parte do nosso viver. Sem ela não é possível viver a honestidade. Sem ela não é possível viver os princípios da dignidade da vida. Ou seja, não existe a fé sem o alimento do Espírito, sem a oração, sem a nossa reflexão, mas também é muito difícil a fé sem o gesto concreto com o próximo. Então, nós vamos fazer um intervalo agora e depois eu quero voltar para que o Ulisses possa falar um pouco desse desafio, né, dessa ação concreta, transformadora e também da espiritualidade. Eu também acredito que não pode... teve uma época na igreja que se dizia assim, olha, ou você alimenta o espírito, ou você ora, ou você tem ação concreta, né? Como se as duas vivências de fé fossem antagônicas, né? E hoje eu penso que nós estamos vendo que as duas se complementam, na verdade, né? Mas eu quero que o Ulisses fale um pouco sobre esse desafio para a juventude, mas vamos ao VT. E antes, vamos ao intervalo. O VT, nós já fomos. Vamos ao intervalo e antes do intervalo eu quero chamar você mais uma vez para que participe do nosso programa. O nosso programa, ele é feito para que você mande sugestões, para que você possa participar, colocando para nós aquilo que você gostaria que fosse trazido para o bate-papo, para o debate, para a reflexão aqui no programa Em Ação. Então participe mandando seu e-mail para o emação@edinhosilva.com.br
emação@edinhosilva.com.br ou pelo Twitter. Quem gosta aí de operar o Twitter, twitter.com/Edinho Silva, twitter.com/Edinho Silva. Participe, mande para cá a sua sugestão, que nós vamos trazer a sua sugestão para a mesa aqui de reflexão. Até daqui a pouco. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando agora para o nosso Em Ação. Hoje nós estamos aqui fazendo uma reflexão muito interessante mesmo, com o Padre Marcelo, nosso pároco da Matriz de Araraquara, da Matriz de São Bento, e também com o diácono Ulisses. Nós estamos aqui refletindo, fazendo a nossa reflexão sobre a vivência da fé. E antes, eu disse que eu quero provocar aqui o Ulisses um pouco sobre ele, que sempre trabalhou a vida inteira com juventude, né? Sobre a questão da juventude e essa vivência da fé. Mas antes, eu quero chamar um VT até para embasar um pouco mais aqui a reflexão do Ulisses. Vamos ao VT, então. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas como que elas vivenciam a sua fé. Vamos lá. É possível ter fé sem ter ação? Não, não é possível, porque uma vez que você tem fé, você vai passar aquela fé que você tem para outras pessoas. Não, tem que participar bastante, né? Trabalhar bastante. Sem ação não tem como, né, funcionar. Não. Não, porque a gente tem que ter a fé, mas a gente tem que fazer alguma coisa para angariar isso aí. Porque justamente está acontecendo comigo. Eu fiz tudo com fé e estou aqui, ó, mas eu corri atrás, eu pensei, rezei muito, você entendeu? Não, sem interação, não. Você tem a fé é uma coisa que já faz parte de você. Você já nasce com ela, no dia que você recebe o Espírito Santo no dia do seu batismo, você já recebe também essa fé. Você já vem com ela com você.
Simplesmente você vai assim aprimorando, você vai tendo momentos na sua vida que você vai tendo tanta demonstração de Deus que você vai acreditando cada dia mais. Ah, não, eu creio que não, né? Eu creio que para ter fé você tem que estar permanente, né? Estar assíduo, caminhando com a religião, caminhando com a palavra de Deus, para que a fé da gente se concretize. Olha que interessante, eu não sei que o horário que nós fomos para as ruas não tinha jovem, mas não tem jovem falando no VT, Ulisses. O que está acontecendo? Nós estamos com dificuldade de trazer o jovem para uma fé mais comprometida? É um desafio muito grande. Primeiro porque, culturalmente, a gente fomos educados que o bom cristão é aquele que vai à missa, volta para casa e depois vai para o trabalho. E a fé, ela não é algo que nasce conosco. Nós vamos construindo essa fé na vivência. A primeira vivência é na família. Se a família, ela tem uma ação espiritual, ela se reúne no almoço, na janta, rezam, ao deitar, rezam, ao levantar-se, rezam, mas está comprometido com o outro que sofre, essa fé, ela vai crescendo, não como uma fé fechada, espiritual somente, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas é eu crer em Deus e, acima de tudo, eu crer no projeto de Deus. E o projeto de Deus é transformação. Ele manda o seu Filho, amado, através de uma família, Maria e José, com um compromisso de um projeto de amor. Esse projeto de amor é o projeto de transformação. Então, a fé, que ela vai crescendo com a pessoa, essa fé deve estar ligada também com a ação daquele que sofre. Porque senão a gente fica numa fé experimental, né? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu vou à missa. Mas o que a missa significa? Significa a renovação do compromisso que eu tenho com o meu batismo, que eu tenho com a minha crisma, que é justamente levar a palavra de Deus àqueles que são excluídos. E eu digo que a fé comprometida é uma fé indigesta, é uma fé que procura o indigente, o compromisso com aquele que é excluído da sociedade, o compromisso com aquele que é discriminado dentro da sociedade. Aí nós temos uma fé espiritual, porque eu creio em Jesus, e Jesus disse isso, né? E no capítulo de João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho que ter esse compromisso com a minha fé, que é justamente com o outro que é diferente, o outro que é excluído, o outro que não pensa como eu, mas que necessita da minha pessoa. Então eu vejo a fé muito ligada com a transformação, porque a própria fé é a transformação. E a juventude está com dificuldade para se engajar? Tá, porque, desculpa interromper, a maior dificuldade da juventude hoje, ao meu ver, é o consumo. É a coisa imediata. É o imediatismo. Marcelo, você sempre trabalhou com jovens. O que nós vamos mexer no imaginário do jovem para que ele possa deixar o consumo de lado e vir mais para o compromisso de uma sociedade mais sustentável, mais justa? Eu penso que justamente isso, nós temos que trabalhar um novo sistema. Não é
não podemos correr o risco de achar que o sistema econômico não é bom. Porque o sistema econômico independe da gente hoje. Mas nós temos que achar um novo sistema, despertar esperança na juventude. Hoje a nossa juventude ela é frustrada, porque apesar de a oferta ser demasiada, ela não tem acesso a ela. E muitas vezes este não acesso leva àquilo que o Ulisses disse, que eu já havia também dito, de se massificar. Então, porque eu não tenho condições de determinadas coisas, eu vou sublimar isto numa fé onde é algo metafísico. E essa sublimação leva a um descompromisso social. Por que essa sublimação leva a um descompromisso social? Porque o jovem não se dá o direito de lutar. Ele se potencializa de uma impotência. Aí ele por isso ele corre o risco de ser vítima dele mesmo. Aí entra o mundo da droga, que nada mais é do que a sublimação das suas impotências, das suas frustrações. O mau uso da sexualidade, invertendo a sexualidade em genitalidade. E aí a dimensão da perda da sua própria identidade. O consumo exagerado de determinadas realidades como a bebida, mas não só como a bebida, como aquilo que é aparente, que é o consumo material. Então, não se pensa, não se projeta a vida mais no futuro, mas está preocupado com a sua moto, com o seu carro, com a sua roupa de marca. E tudo isso distancia ele de um compromisso social. Por que distancia de um compromisso social? Porque ele exacerba o seu ego frustrado, num querer mostrar que ele é alguém. E esquece que ele só será alguém quando a sociedade for sociedade. Quando a comunidade tiver uma identidade. Eu não posso ser eu, mas eu sou eu e tudo aquilo que está à minha volta. Nós precisaríamos reencontrar um caminho que leve o jovem a compreender isso, que ele é potencialidade, que ele é riqueza, mas que a sociedade precisa dele e precisa usar todas as energias que ele está utilizando mal. Ulisses, e o jovem que está na igreja? O padre Marcelo coloca aqui um desafio imenso, que é nós tocarmos, né, a consciência, despertar essa sensibilidade para o jovem, que ele está inserido em outras relações e está distante, né, de qualquer reflexão. E o jovem que está na igreja fazendo a reflexão? Como que ele pode... Porque o que me preocupa, só para a gente conversar aqui de forma mais precisa, existe um sentimento de negação de tudo que é engajamento, participação, ação transformadora. É como se isso fosse uma coisa ruim. Isso leva, claro, ao descomprometimento, né? A negação, né, da fé vivenciada, a fé que tem sensibilidade com o próximo. Né? Como que nós podemos despertar o jovem que está dentro da igreja? Mas eu quero que você faça um suspense aí na tua resposta, porque nós vamos chamar mais um intervalo aqui, né? E depois desse intervalo nós vamos voltar com você fazendo esse comentário. E eu quero repetir para você o nosso endereço para que você participe em ação@edinhosilva.com.br ou pelo Twitter, twitter.com/edinhosilva. Participe, mande aqui a sua sugestão, pode discordar do que nós estamos falando aqui, não tem problema nenhum, pode fazer crítica, mas participe, né? Faça com que essa mesa seja maior do que ela seja uma mesa onde todos possam interagir. Nós já voltamos para o comentário do Ulisses.
Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com Em Ação, tratando aqui de um tema, eu sei que você está se mexendo aí na cadeira, ou concordando ou discordando, você está se mexendo, porque é um tema que é instigante, que é quando nós estamos aqui debatendo a fé com a ação. E eu fiz uma provocação aqui para o Ulisses, que não é fácil, né? Eu conheço o Ulisses há muito tempo, sei do engajamento, do compromisso dele com o trabalho da juventude. E o jovem que está dentro da igreja, Ulisses, ele está mais aberto, ele está mais sensível, né, ao trabalho comunitário, ao trabalho transformador, a dar o seu testemunho? Porque o padre Marcelo fez uma reflexão aqui profunda sobre esse jovem que está aí na sociedade e o Deus dele, o mundo dele é o consumo, né? E o jovem que está dentro da igreja, ele já questiona o consumo, ele está preocupado com uma sociedade mais sustentável, mais justa? Como é que ele está? A gente poderia fazer uma reflexão assim, ó. A educação, ela não está voltada para o mercado. Não existe educação voltada para o mercado. Existe a educação para formar a pessoa no conhecimento, porque o conhecimento é um patrimônio da humanidade. Mas nós vivemos uma sociedade capitalista em que a educação é associada com o consumo. E dentro da sociedade, nós não temos o hábito de ouvir as pessoas. O jovem que está dentro da igreja, o jovem que está atuando dentro da sua paróquia, ele tem, sim, o seu compromisso com a paróquia. Mas é preciso ouvir esse jovem quais as suas perspectivas em termos de evangelização. Nós precisamos ouvir, aprender a ouvir a necessidade do jovem, mesmo do jovem que está dentro da igreja. Hoje eu vejo a juventude nas missas que são próprias, vamos dizer assim, entre aspas, para mim não existe missa que é própria ou imprópria, né? Do jovem na missa para os jovens, né? Muito bem. Ele está na missa, ele está participando, ele está crescendo na fé, ele está convivendo com a comunidade, isso é muito importante, porque a comunidade ela traz uma convivência e nos ensina a partilhar, né? Agora, precisamos tirar esse jovem um pouco de dentro da igreja e levar essa igreja para os outros jovens. Ter um compromisso político com a sua fé. É isso que nós precisamos fazer. Mas para fazer isso, eu entendo, na minha modesta opinião, eu entendo que é necessário antes ouvir o jovem. Precisamos aprender a ouvir o jovem. Precisamos aprender a ouvir as necessidades das pessoas.
para que nós, assim, possamos dar um passo, e essa é a preocupação da igreja, quando ela estuda e quando ela aprofunda sobre a questão da juventude, quando ela fala em evangelização, em missão, ela está falando justamente isso. Precisamos ouvir as necessidades do jovem para colocá-lo numa ação transformadora, fé e compromisso político. Nós estamos aqui, você está vendo, um tema muito acalorado com o diácono Ulisses Abruzio, diácono permanente da Igreja Católica, e com o padre, nosso padre aqui de Araraquara, o padre Marcelo Souza, que é o nosso padre da Matriz de São Bento, né? Eu quero dizer a vocês, né, hoje nós estamos chegando a mais de 50 emissoras comunitárias no estado de São Paulo inteiro. Então, o nosso programa não está só em Araraquara, nós estamos dialogando, fazendo esse debate para o estado de São Paulo inteiro. Por isso que a gente tem que reforçar, você que está nos assistindo, né, todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo, que todos sabem, eu sou incentivador, porque é uma forma de democratizar a comunicação. Participem, vocês podem participar pelo emação@edinhosilva.com.br ou pelo twitter.com/edinhosilva. Então, o estado de São Paulo inteiro pode mandar para cá pergunta para o padre Marcelo, para o diácono Ulisses, que nós vamos debater esse tema que é instigante. Existe fé sem ação? A ação ela é contraditória com a fé? Vamos ao VT que nós fomos para as ruas saber se essa contradição existe ou não. Sendo um cristão, assumindo verdadeiramente a fé, o senhor acha que pode deixar de lado a política? Não, não tem como. As duas coisas trabalham paralelamente, juntas. A fé e a política são juntas, elas ficam emanadas. Eu penso assim. Às vezes não, porque o povo brasileiro sem política parece que não vive, né? Então a gente tem que ser mais ou menos no meio termo aí. Não, ele tem que andar junto para ele saber o que está acontecendo e ajudar, né? A consertar as coisas que não estão erradas, tem que estar junto, com a fé junto, senão não tem como andar. Não, eu acredito que o cristão não tem nada a ver. A pessoa ter a fé e viver na política, porque caminha junto, né? Porque estando lá e trabalhando para o povo, eu acredito que se ele pôr a palavra de Deus, se ele pensar em Deus primeiro, ele vai trabalhar bem melhor. Eu acredito que aqueles que têm a fé, que acreditam em Deus, que fazem as coisas no segmento da palavra de Deus, esse daí eu acredito que ele é um bom político. Se ele não tiver, ele não é um bom político. A fé faz parte da vida da gente, então, o político também. Padre Marcelo, está surpreso? De fato, estou. Não, eu estou surpreso na seguinte dimensão. Graças a Deus, o povo tem compreendido que política não é você fazer um ato de partidarismo, mas política faz parte da vida. Claro que o partidarismo acaba entrando na realidade da vida política. Porém, esta dimensão é muito importante nós termos consciência. Não é possível crer em Deus como simplesmente uma energia que está à parte de nós. Nós temos que crer em Deus como uma energia que nos sustenta para todas as nossas ações. Portanto, crer em Deus nos faz politicamente corretos na construção de uma sociedade verdadeira. Ulisses, ficou surpreso com o VT? Não, eu acho que o povo ele tem uma sabedoria muito grande. A gente só tem que aprender e ouvir o povo, né? Aprender e ouvir o povo de Deus. A fé, ela é muito importante porque ela me dá o fundamento para a minha ação política. Sem fé, a minha ação política, ela se torna, vamos dizer assim, não comprometida, mas comprometida comigo mesmo ou com favores, essas coisas. Mas a fé, ela me lança
aos desafios. Eu me recordo que o próprio Jesus organizou o primeiro grupo de fé política quando ele reuniu, quando ele expulsou do templo os comerciantes. Ali ele organizou o primeiro grupo de fé política. Quando ele foi ao encontro da prostituta, ele organizou o primeiro grupo de fé política para ensinar a verdade. Então, a fé, ela deve estar comprometida, como o nosso povo disse, eu achei muito legal, aquele senhor primeiro, não dá para separar, e não dá mesmo, porque a minha fé ela tem que estar comprometida com esta ação. Só separa quando a fé não está comprometida e não compreendida. Para a gente, viu, Ulisses, para a gente ir, nós temos que ir pondo um ponto final no nosso programa, mas eu queria que você falasse algo aqui que é importante. Você que trabalha diretamente com Dom Paulo Sérgio, eu quero agradecer, mandar um abraço ao Dom Paulo, nosso bispo, que tanto tem apoiado, né, o trabalho social na diocese, tem cobrado o engajamento, né, de toda a nossa diocese nos grandes temas aí propostos pela Igreja. Qual o estágio que está a organização da Pastoral da Fé e Política, do mundo da política? Quais as cidades da diocese que já aderiram? Como é que está isso? Tem acolhimento por parte das paróquias, a Pastoral da Fé do mundo político, a Pastoral da Fé e Política? Temos sim. O nosso vigário episcopal, por exemplo, o Padre Nelson, é um dos grandes incentivadores da formação e da organização de grupos de fé política. Inclusive, eu peguei um material da PUC de Belo Horizonte, pedi autorização para os teólogos, o grupo é muito forte lá, e eles me deram autorização para estar fazendo esses encontros. Então, a igreja hoje tem preocupação, sim, e a gente tem encontrado muito respaldo, não pela maioria dos padres, mas uma boa parte dos padres estão comprometidos. Matão é uma delas, né? Matão, através do diácono Aquiles, né? Também quer participar da organização desse grupo. Agora, nós estamos caminhando para fortalecer. Nós precisamos, primeiro, ter claro que a pastoral do mundo da política faz parte dentro de um conjunto de pastorais, né? Pastorais sociais, pastoral carcerária, pastoral sem terra, pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral familiar. Da, né? sobriedade. Da sobriedade. Então, a gente precisa... muitas pessoas não têm isso muito claro. Acha que pastoral do mundo da política surgiu à parte da igreja. E não, ela está dentro do projeto da igreja. Então, nós estamos tendo, sim, apoio, né? E estamos caminhando para isso. O Dom Paulo não fala nada, mas ele dá uma permissão assim incrível, só pelo jeito dele de ouvir e aprovar, né? Ulisses, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a sua contribuição, e já passando a palavra aqui para o Padre Marcelo, para que ele se despeça, mas também faça aqui conosco uma última reflexão, né? Porque o nosso tempo está esgotado. Padre Marcelo, é possível, né? E eu sempre, né, como alguém que também tem uma caminhada dentro da igreja, é possível nós revertermos um pouco esse quadro de uma certa anestesia, né, desses jovens que hoje estão dentro da igreja. Não anestesia, porque são comprometidos. Eu não estou dizendo que não sejam comprometidos com a igreja, mas essa certa anestesia de um engajamento maior. Não estou dizendo nem na política partidária, mas nos movimentos de transformação de uma forma geral. É possível nós criarmos uma sensibilidade maior dentro da igreja? Eu acredito que sim. Eu penso verdadeiramente que não só é possível, como é necessário.
mas depende de toda a humanidade da igreja. Se nós olharmos nesses últimos tempos, as igrejas continentais, elas tiveram os seus sínodos. E um dos sínodos mais bonitos acontecidos na história da igreja foi o sínodo da África e o sínodo da Ásia. E ali eles trouxeram 2 argumentos importantíssimos que nós podemos utilizar para repensar essa situação aqui na América Latina, mais especificamente na Igreja do Brasil. Havia um distanciamento vida religiosa e vida social. Sobretudo na Ásia, com todas aquelas religiões, que é uma infinidade de religiões, sobretudo mistéricas, eles acoplaram determinadas realidades da sociedade asiática, seja a nível de oração, seja a nível de acepção de visões, e transformaram a ação religiosa da comunidade asiática, seja na Índia, seja na China, no Japão, na Coreia. Isso fez com que reaproximaram os jovens, houvesse uma reaproximação dos jovens e um compromisso dos jovens com aquela realidade. Muitas vezes, infelizmente, nós na América Latina, que somos muito cheios de calor religioso, tudo, nos distanciamos, sociedade e religião. Penso que o que aconteceu na Ásia, mas o que aconteceu na África também, com todas as dificuldades sociais africanas, deve ser olhada também na América Latina. A América Latina, o Brasil, falando especificamente, precisa lembrar que vamos ver quais são os anseios, quais são os sonhos da juventude. E dentro disso, elaboremos um projeto que contemple esta realidade da vida pessoal deles. Vamos lembrar que o jovem é chamado a ser sinal, não dentro da igreja, mas também dentro da igreja. Mas ele é chamado a ser sinal lá no bar onde ele frequenta, no clube que ele está, no grupo social onde ele está ali presente. Ali ele é chamado a ser sinal. Quando nós fizermos ele compreender isto, que fé não é rezar Pai Nosso, Ave Maria, mas é tornar o Pai Nosso e Ave Maria uma realidade de vida no lugar em que ele está, nós conseguimos reverter esta situação. Foi isso que aconteceu na Ásia. Tive a alegria de poder ter vivenciado essa realidade transformadora. Foi isso que aconteceu na África, que tem acontecido na África de forma especial, sobretudo no Quênia hoje. É isso que nós podemos fazer acontecer aqui na América Latina, se acreditarmos em Deus. É isso, olha, estouramos aqui o tempo, mas o tema não tinha como ser diferente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Ulisses, ao Padre Marcelo pela contribuição. É você que nos acompanha de casa, sabendo que hoje nós estamos no ar para mais de 50 TVs comunitárias no estado de São Paulo inteiro. Então estamos dialogando com todo o estado. Parabéns a todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo, parabéns ao Valmir, que é esse lutador aqui de Araraquara, da TV Circulando. E participe, mande aqui sugestões para os próximos programas. O nosso endereço é emação@edinhosilva.com.br e também pelo Twitter, twitter.com/Edinho Silva. E amanhã esse programa vai estar no nosso site também, www.edinhosilva.com.br. Muito obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Ulisses e Padre Marcelo. Obrigado.